O Jornalismo 360 da Rede Fox começa falando de um assunto que não é novidade. O ambiente entre o vereador, líder do governo, Geraldo Celestino, e o presidente desta casa, relacionamento estremecido. No dia de hoje você vai poder acompanhar, depois deste episódio, como fica a ordem do dia. Será que teremos requerimentos que vai travar a pauta? Tudo isso você acompanha a partir de agora no Jornalismo 360 da Rede Fox. O que mais se comenta na cidade é o ambiente entre o líder do governo, o vereador Geraldo Celestino, e o presidente desta casa. Será que ficou estremecido? O vereador Geraldo Celestino, com a sua experiência, é verdade que ficou estremecido? O balança, mas não cai? Não, eu conheço o Martelo desde 1988, foi minha primeira eleição, a primeira eleição dele também. Ele tem um estilo de administrar a Câmara, às vezes nós temos divergindo, né? A gente diverge, mas balança, mas não, como que é? Mas não cai, né? Uhum. Acontece no Legislativo, às vezes o tom aumenta um pouquinho, mas depois o importante é o Legislativo. A gente, como líder do governo, tem que lidar com todos os vereadores, a base do governo, vereador de oposição, ele é o presidente da casa, ele administra a casa e eu coordeno aí a base do governo. De vez em quando temos algumas divergências, mas tudo sanado, estamos conversando normalmente, pelo bem da cidade, né? Porque já pensou o dia que o líder do governo não puder conversar com o presidente da casa, aí não tem mais finalidade de ser líder do governo, né? Aqui a gente está aqui para conciliar e trabalhar junto. Nem tanto o que ele quer e nem tanto o que eu quero. Então você tem que ser aqui um espaço democrático, onde tem que primeiro existir o respeito. E isso eu prezo muito. E quando você, quando há uma discussão mais acirrada, que acaba mexendo com a sua vida política, você tem que responder. Isso é normal, ele responde eu respondo ele me responde. E assim, como diz o italiano, iamo via, vamos em frente. Mas não dá mais para tomar café junto. Toma. Só em mesa separada. Não, toma café junto, não tem essa não. O Miguel ele tem um bom coração. E eu sei administrar essas questões. Ele está dizendo que sabe administrar esse tipo de relacionamento. Agora, fiquei sabendo agora pelo vereador Geleia, ele colocou mais 150 requerimentos. Quem quiser ter algum projeto aprovado vai ter que ter sessão extraordinária. O Geleia precisa definir o que ele quer com esse requerimento. Qual o objetivo? Se for para obstruir a sessão, só ele falar todos os requerimentos de outros vereadores, ou dele também, encaminhar, discutir, justificar. É a função do vereador, mas eu não estou entendendo ainda o Geleia, mas respeito, é o mandato dele. Cada um faz o mandato de acordo com a sua cabeça e de acordo com o seu juízo. Esse tipo de comportamento era comum na oposição. Ele faz parte da base ou da oposição? Era diferente. Quando eu fiz parte da oposição, as nossas obstruções, as nossas discussões eram diferentes. Totalmente diferente. Não apresentar 600 requerimentos. Os requerimentos do Geleia estão afetando a casa, está afetando os vereadores. Hoje você não vota mais requerimento de vereador, você não consegue deliberar projeto, porque a fila é muito grande. Está difícil. Obrigado. E sempre à disposição. O senhor tem uma grande audiência, meu xará, né? De quando a gente chora junto, a gente ri junto e vamos em frente. Vereador Geraldo Celestino, que entre essa pauta para saber se ele continua como líder e conversando com o presidente, é evidente que sim. Mas nos bastidores desta casa, fiquei sabendo do que o relacionamento já não é mais o mesmo. Desde o ano passado que os dois não falam a mesma língua. E digo mais. A vereadora Fernanda Augusto está fazendo uma séria denúncia de que ela foi impedida de entrar em uma secretaria da Prefeitura de Guarulhos. Ela está fazendo essa denúncia na tribuna da Câmara Municipal e exige que esse tipo de denúncia
ela vai estar protocolando na casa para saber quem foi o responsável em impedir a entrada da parlamentar na prefeitura, até porque o vereador tem acesso livre em qualquer departamento da prefeitura do Brasil. E ela está fazendo essa denúncia muito séria nesse exato momento aqui na Câmara Municipal. A vereadora Fernanda Cucci usou a tribuna para fazer uma séria denúncia grave, até porque o vereador tem acesso em qualquer departamento da prefeitura. O que aconteceu? Você foi barrado? Geraldo, sempre um prazer falar contigo, com as pessoas que nos acompanham. Um absurdo. Alguém dentro do gabinete do prefeito deu uma ordem para proibir a minha entrada ao Paço Municipal. Isso é contra a lei. Como você bem disse, todos os vereadores e vereadoras não estão lá representando o seu CPF, está representando essa casa, essa instituição. E a Prefeitura de Guarulhos deve respeitar. Portanto, proibir a minha entrada não é apenas proibir a entrada da Fernanda, é proibir a entrada da Câmara Municipal. Isso é contra a lei. Eu quero saber quem deu a ordem, por isso que já apresentei uma denúncia na ouvidoria da prefeitura. A lei determina que deve ser aberta a sindicância para investigar. Isso não é da vontade do prefeito se abre ou não, a lei obriga ele a abrir. Portanto, eu quero saber quem deu a ordem. Os guardas constrangidos fazendo aquele papelão, ou seja, também foram vítimas desse autoritarismo. No Paço Municipal? No Paço Municipal. E eu fui lá levar algo que, na minha avaliação, é justo. Eu estava ali para representar as famílias do Jardim das Oliveiras 2, a qual o Ministério Público pediu mais 90 dias para manter suspensas as reintegrações. O juiz aceitou para que o prefeito possa agir e proteger a moradia dessas famílias. Portanto, nós fomos lá levar uma reivindicação justa, que o prefeito tinha obrigação de receber. Agora, impedir a minha entrada também deixa algo muito preocupante. Se a Prefeitura de Guarulhos, o prefeito Lucas Sanches, está tratando uma vereadora, uma autoridade dessa forma, o que eles não estão fazendo com os cidadãos da nossa cidade? Portanto, eu quero saber quem deu a ordem, nós vamos investigar, nós vamos apurar e queremos levar essa discussão às últimas consequências. Quero aproveitar a sua fala. Eu tomei conhecimento agora há pouco, através do vereador Geleia, que tem mais 150 requerimentos. Ele disse para mim que se alguém quiser aprovar algum projeto, que peça sessão extraordinária para o presidente. Como é que você vê esse tipo de comportamento? Até porque é direito do vereador apresentar o requerimento, mas ao mesmo tempo trava a sessão ordinária. Olha, Geraldo, tudo que está dentro da lei vale. Só não vale o que está fora da lei, como, por exemplo, a atitude da prefeitura com essa vereadora no Paço Municipal. A partir do momento que alguém aqui apresentar alguma irregularidade sendo cometida pelo vereador Geleia, aí nós vamos tratar da irregularidade. Fora disso, está dentro do jogo, está dentro da lei. Portanto, acho que enquanto não tiver nenhuma ilegalidade, toda a discussão está valendo. E vamos debater os requerimentos, faz parte da fiscalização. Agora, se tem alguma coisa errada que a prefeitura não quer contar pra gente, esse é o verdadeiro problema. É isso que nós temos que verificar. Por que a prefeitura não quer aprovar requerimento de informação? Por que estão colocando a base para fazer esse discurso frouxo de que a Câmara está sendo travada? É fácil. Responda todos os requerimentos. Mais fácil ainda, mude o regimento da Câmara e faça os requerimentos serem aprovados direto, que aí resolve tudo. Ou seja, o problema não está nos requerimentos. O problema está em quem não quer responder os requerimentos. Obrigado, vereadora. Imagina, à disposição. Vereadora Fernanda Cucci, respondendo o questionamento, ela foi barrada. Ela queria entregar na prefeitura uma solicitação dos moradores e simplesmente a Guarda Municipal a impediu. E é direito da parlamentar ter acesso em qualquer departamento da prefeitura. E isto aconteceu e esta tem sido a maior revolta da vereadora. A sessão de hoje promete. Os requerimentos do vereador Geleia podem travar a sessão ordinária e o regimento permite que o parlamentar apresente esses requerimentos, que são pedidos de informações. E você acompanha tudo o que vai acontecer pelo jornalismo 360. Poucas pessoas sabem da biografia do Sebastião Medo. Ele foi atleta da ACM,
atleta da ACM, lembro disso, eu estava lá. E também dirigente sindical, foi superintendente do SAI, deputado estadual, vereador, prefeito de Guarulhos. Com essa bagagem toda, ele hoje trouxe a filha para assumir como vereadora. Fica emocionado com o currículo que você tem agora, passando o legado para a filha? Ô Geraldo, primeiro é um prazer imenso poder conversar com vocês, poder falar com a população de Guarulhos. Eu fico muito feliz porque eu acho que quem disputa uma cadeira para o Legislativo, para qualquer cargo, você precisa ter uma causa, precisa ter um motivo. E a Janaína Almeida, ela me emociona porque a causa dela talvez seja uma das mais nobres, que é cuidar das pessoas que fazem o tratamento do câncer. É fazer com que na cidade a gente possa oferecer uma condição melhor para quem faz esse tratamento. E eu digo isso, Geraldo, porque durante 2 anos eu levei minha filha para fazer quimioterapia e radioterapia em São Paulo. E eu sei o que é o sufoco de entrar num carro, ir até São Paulo, sair de lá depois de uma quimioterapia e demorar 1h30, 2 horas para chegar aqui. Muita gente na cidade passa por isso até hoje. E eu acho que a nossa missão tem que ser lutar para mudar essa realidade. Guarulhos tem que oferecer tratamento do câncer na cidade. Ninguém tem que sair daqui para ir tratar em outro lugar. Você está falando, eu sei, a minha irmã passou por isso, eu sei que você passou porque eu fiz isso também durante esse período quando ela estava viva. Agora, a experiência que você adquiriu na vida política, a Janaína com certeza observou de perto e vai colocar em prática. Isso ajuda a vida da vereadora nesse concorrido parlamento? Assim, a Janaína, primeiro, foi a primeira eleição que ela participou. Ela era uma das filhas que menos se interessava pela questão política, mas depois que ela passou pela questão do câncer, ela viu a necessidade de você ter políticas públicas que cuide das pessoas. E aí ela vem se dedicando cada vez mais, a vida dela está todinha vocacionada para essa área, e eu espero que esses 15 dias que ela passe pela Câmara, a gente possa ter aqui também leis que possam proteger as pessoas que buscam um tratamento digno, que é o que todo ser humano merece. Falando de partido, o partido sai com chapa pura em Guarulhos? O Eloy, pré-candidato a deputado federal, você estadual? Não, o Eloy sai candidato a federal, nosso candidato estadual é o Maurício Brinquinho, tem outros candidatos também dentro do partido, o próprio Alexandre Santana, a Sandra Amadeu, mas a dobrada principal no município de Guarulhos será Eloy Pietá federal e Brinquinho estadual. Bom te ver. Que bom, obrigado vocês. Conversei, portanto, aqui com o ex-prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, que vem na posse da filha, vereadora Janaína, que assumiu aqui na casa no dia de hoje. Vereador, presidente da Câmara Municipal, prefeito da cidade por 2 vezes e pré-candidato pelo partido Solidariedade. Eloy Pietá, a sua história muitos gostam de falar, mas poucos conhecem o dia a dia de alguém que, mesmo sem o mandato, costuma andar a cidade todos os dias para falar com a população. Que energia é essa que você tem de fazer esse exercício? Conversar com a população é um hábito notório. Geraldo Júnior, o amor gira energia. O trabalho gira energia. Então, eu gosto muito de andar pela cidade, conversar com as pessoas, ver como é que estão as coisas. Eu prefiro, muitas vezes, mesmo a Via Dutra estando livre, entrar pelos bairros para ver como é que estão as coisas. Então, como a cidade de Guarulhos é a minha casa. Então, quando você está em casa, você tem que ver como é que está aquela flor, né? Você vê como é que está o bebedouro lá do passarinho, você tem que ver como é que está o quarto, se você já arrumou as cobertas. Então assim é que eu vejo a cidade de Guarulhos. Isso te motiva? Claro, eu me sinto tão bem,
E você pode ver aqui na Câmara Municipal, apesar de termos muitas posições políticas diversificadas, a gente se abraça, etc., porque eu distingo as pessoas da política. A política é para ter o bem comum de todos, mas tem posições diversas. Mas eu quero o bem das pessoas, independente do que elas pensam politicamente. Como é que você avalia? Nós teremos uma eleição bastante disputada, um ano de Copa do Mundo e um ano onde os partidos sabem das responsabilidades, até porque quem não fechar a conta vai ficar fora do jogo. Com a tua experiência, o partido vai passar bem na cláusula de barreira? Você falou que é ano de Copa do Mundo. Bom, eu que vou ser candidato a deputado federal, não vou querer ir para a seleção brasileira para jogar na Copa. Eu vou dizer, esse ano eu não posso. Você não pode. Levo o Neymar, mas eu não posso. Estou sem tempo. Estou com outras tarefas. Mas, veja, é um ano de decisões importantes para o país e você nota como o mundo está conturbado, né? Então, eu acho que quanto mais pessoas participarem da decisão, melhor será para o Brasil, que a maioria vença e que sejamos um país de paz e não de guerra como está acontecendo pelo mundo. É sempre bom falar com você. Obrigado, Geraldo Júnior, e quem te assiste aí, que gosta muito de você também. Obrigado, Eloy Petar, pré-candidato pelo Solidariedade, ex-prefeito da cidade, que visita a Câmara no dia de hoje, com a vereadora Janaína assumindo o posto no dia de hoje. O ex-vereador continua sendo uma peça importante dentro do partido Solidariedade. Eu conversei há pouco com o ex-prefeito Eloy Petar e ficou claro que você vai dobrar o pré-candidato a deputado estadual com o ex-prefeito Eloy Petar. Uma chapa forte. Primeiro, Geraldo, dar parabéns por todo o trabalho de vocês, né, que todos que estão nos assistindo. Eu sou vereador, não sou ex. Eu assumi e me afastei. Então é uma dobrada muito boa. A gente chegou num consenso de uma conversa que o Eloy tem toda essa experiência, né? Tem todo esse caminho trilhado na política, sempre reto. E eu também estou aprendendo agora, né? Então o Eloy está me ajudando muito nisso. A dobrada principal hoje em Solidariedade sou eu e ele aqui em Guarulhos e está muito bem encaminhado. Você vê que um ano hoje, o ano político está bem interessante. Se fala muito numa esquerda, numa direita e outras vezes no centro. Essas divisões, de alguma maneira, elas atrapalham o eleitor? Geraldo, é o seguinte, eu me libertei, a minha maior escola foi a esquerda, mas eu me libertei de certas amarras por questões de extremismo. O extremismo, tanto de esquerda quanto de direita, não funciona. Então eu aprendi a ser um negociador, aprendi a ser um legislador, e eu acho que tudo na conversa a gente consegue chegar no lugar bom para todos os lados. O que não pode é deixar a população em segundo plano, né? Os interesses da população em segundo plano. E isso, nenhum partido pode fazer isso e nenhum político pode fazer isso. Agora, vereador Brinquinho, hoje a gente sabe que a disputa eleitoral para a presidência, para o governo do estado, você acha que elas serão as atenções do eleitorado e vai ficar no segundo plano, senador, deputado estadual, deputado federal? Na verdade, pode até acontecer, mas é um erro. É um erro. Porque o governador não governa sozinho, tem a Assembleia Legislativa que está ali para poder fiscalizar, para poder criar leis e para poder orientar os gastos do governo. A mesma coisa a Presidência da República. A Presidência da República ela não funciona se não tiver um quadro bom dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado. Então, na verdade, a gente precisa pensar, primeiro, no voto dos deputados, do Senado, para depois pensar realmente no governo, tanto estadual quanto federal. Porém, a gente sabe que ainda existe essa polarização. E essa polarização, eu acho que ainda vai prejudicar um pouco
a discussão para o bem da população ainda nessas eleições. Mas creio que está chegando ao fim. Essa eleição desse ano, muitos dizem que é uma espécie de aquecimento para a próxima eleição de prefeito da cidade. É muito cedo ou é muito tarde? Ah, muito cedo, muito cedo. O governo começou aí agora, tem acertos e tem erros, tem bastante acerto, tem bastante erros, e eu acho que agora está todo mundo pensando na questão mais nacional e estadual. E no momento certo nós vamos pensar também nas discussões políticas da cidade. Porém, a necessidade da população de políticas públicas, política de segurança, política contra enchente, política de educação, isso tem que ser imediatamente. O pai dela ficou emocionado quando eu perguntei para ele se o legado estava passando para a filha. Que ele me disse que você não gostava de política. Verdade. Né? De repente você tomou gosto pela coisa. Parabéns aí, assumindo agora como vereadora. Eu acredito que foi o processo de dor que me trouxe aqui com esse propósito. Eu fiquei 1 ano em tratamento contra o câncer, foi um processo muito difícil, 1 ano de um tratamento num hospital. E aí eu comecei a entender sobre políticas públicas para a saúde, onde eu perdi muitas pessoas para essa doença, e entender que a cidade precisa emergentemente de um tratamento de radioterapia, quimioterapia, um tratamento efetivo, porque o câncer não espera. Vereadora Janaína, você acha que a experiência do seu pai, em algum momento você chegou a conversar com ele, como é ser vereadora numa cidade tão grande? Nunca imaginei, nunca conversei com meu pai sobre isso, porque não estava no meu coração, assim, é algo que nunca foi plantado. A gente nasceu na política, né? Mas é algo que eu falava, meu Deus, eu não quero muito perto, porque a gente sabe o quanto é difícil, o quanto a política é um ambiente masculino. A gente está aí no mês das mulheres e precisa cada vez mais incentivar e mobilizar a mulherada para representação, mas infelizmente é um ambiente que ainda é muito masculino, que ainda é muito difícil, e eu sempre ficava de longe olhando, mas passando pelo processo eu falei, peraí, a gente está vivendo uma epidemia do câncer. Hoje o INCA já detalha que surgirão 781 mil novos casos por ano. Todo mundo que está aqui conhece alguém com câncer ou vai conhecer. Então é uma causa emergente. Nesses 15 dias como vereadora, o que esperar? Olha, eu acho que é um tempo curto, mas eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu acho que para quem passou por tudo que eu passei, tempo é vida, sabe? Então eu acredito que tem muitas pessoas esperando por isso, por uma representatividade na saúde, e é o que eu vou fazer incansavelmente, lutar por essas vidas. Seja bem-vinda. Obrigada. Vereadora Janaína, filha do ex-prefeito da cidade, Sebastião Almeida, que assume por 15 dias na Câmara Municipal de Guarulhos. Durante a semana, a agenda do vereador Edmilson, uma agenda bastante cheia e complexa. A reportagem da Rede Fox flagrou o vereador Edmilson Souza em frente à prefeitura. Que pauta era essa? Foi no sábado, eu estive lá para dar o meu apoio e prestar minha solidariedade aos transportadores autônomos e escolares, o transporte escolar gratuito, o TEG, que estão reivindicando um aumento na remuneração que eles têm hoje. Eles ganham 170 e poucos reais, enquanto a capital, por criança, a capital paga quase 3 vezes mais. Então, por isso que eu estava lá em apoio a eles. E essas reivindicações já chegaram ao conhecimento da prefeitura? Qual o impasse? Já chegaram, mas a prefeitura disse que não pode atender a demanda agora. Mas nós vamos insistir com o secretário de Educação, secretário Rafael, e com o prefeito também, para que atenda a reivindicação, porque eles são importantíssimos no transporte das nossas crianças até as escolas. Queria aproveitar a oportunidade, porque a vereadora Fernanda Cruz fez uma séria denúncia hoje, que ela foi proibida de entrar na prefeitura. Eu acho um absurdo, eu acho que não deva se chegar a esse ponto. É importante que se tenha um respeito, independente da posição ou das votações de qualquer vereador aqui. Eu entendo que isso não deveria ter acontecido e peço que a prefeitura, o prefeito em especial, desfaça essa orientação, se existe uma orientação de barrar o acesso de vereadores ao Paço Municipal. Chegou ao nosso conhecimento que mais requerimentos podem travar a ordem do dia.
E a notícia que me parece que vamos ter sessão extraordinária se algum projeto tiver a urgência. Você acha que vai ser a necessidade de se ter uma extraordinária? Eu acho que poderia fazer extraordinária para poder limpar a pauta e a Câmara seguir normalmente. Eu acho que é necessário que se faça. Obrigado, vereador. Obrigado a você. Conversei, portanto, com o vereador Edmilson Souza, ele que esteve no sábado, como você acompanha nas imagens, acompanhando o transporte escolar na Prefeitura de Guarulhos, fazendo algumas reivindicações. E agora, nesse exato momento, o vereador Guto Tavares está fazendo e registrando a participação feminina na Câmara Municipal. Até porque, mês de março, se comemora o Dia Internacional da Mulher. Muito discutiu na ausência do vereador Gelé a questão do requerimento. O senhor não estava aqui, mas o senhor foi notícia. Os seus requerimentos estão fazendo com que os vereadores repensem o regimento interno. É bom, né? O único parlamento que ainda tem essa retroativa bem atrasada é o nosso, porque na Assembleia, no estado de São Paulo, só protocolou, já vai direto. Agora o nosso pessoal não quer mudar o regimento, então vamos seguir o baile. Agora, você tem acompanhado de perto essas discussões em relação aos requerimentos, que é um direito do vereador, mas você acha que é motivo suficiente para ter divisões dentro da base? Não é divisão dentro da base. Estou fazendo meu papel, eu fui eleito vereador. Se eu não puder fazer um requerimento, eu vou estar fazendo o que aqui? Mas eu digo divisão não na sua pessoa, mas divisão que eu digo de opiniões. É democrático, né? Esse parlamento é democracia, eu respeito a opinião dos colegas, mas reafirmo, todas as pessoas que me procurar, todos os munícipes, querer uma informação que eu não tiver, eu tenho que buscar através de um requerimento. E é assim que eu busco como meu eleitor. Aproveitar a oportunidade com o vereador Geleia, protetor dos animais, muito se discutiu nesta casa a questão da segurança. O ano passado, muitos vereadores questionaram a facilidade do acesso que tem a Câmara Municipal de Guarulhos. E até o presente momento, nada foi feito. Aí é coisa mais, né, que o presidente tem que resolver, né? Eu mesmo me sinto seguro aqui. Agora, se alguns colegas não se sentem seguros, aí é com eles. Eu me sinto seguro aqui. No partido, hoje, a definição da sua candidatura é certa? Certíssimo. Eu sou pré-candidato a deputado estadual. Certíssimo. Agora, vereador, as comissões desta casa têm ocorrido de uma maneira rápida do ano passado. Você entende que há necessidade de se criar mais comissões especiais de inquérito, até porque hoje nós temos um Ministério Público, o grande responsável em investigar qualquer tipo de denúncia? A Câmara Municipal, depois que finaliza as comissões, qual é o caminho a ser dado? Então, deixa eu dizer uma coisa bem clara. As comissões aqui, que nem foi criado no ano passado, já viram o que deram. Criaram uma comissão aqui para querer falar um monte de besteira do prefeito Guti, o MP mandou cancelar, arquivou. Você vê, só gastou dinheiro à toa dos cofres públicos, que é o dinheiro de você que está em sua residência. Obrigado, vereador. Um forte abraço. Vereador Geleia, dando a sua opinião em relação às comissões especiais de inquérito que esta casa tem registrado ao longo do período. Nesse exato momento, a vereadora Janete Rocha Petal está usando a tribuna para falar mais uma vez da importância da Semana da Mulher. Agora, eu quero cumprimentar a vereadora Janaína, vereadora Fernanda Arcudi, né, estão fazendo e elogiando a presença do ex-prefeito Sebastião Almeida, que se encontra aqui no plenário. Ele esteve presente à posse da sua filha Janaína como vereador. O jornalismo 360 trazendo as principais informações no dia de hoje. No jornalismo 360 de hoje, as principais informações da sessão ordinária da Câmara Municipal. E o que chamou mais atenção foi a denúncia da vereadora Fernanda Arcudi, barrada na prefeitura. E você acompanhou em loco o que ela disse aqui e ficou registrado. Você, às terças e quintas, é o nosso convidado para acompanhar de perto os bastidores da Câmara Municipal de Guarulhos no jornalismo 360 da Rede Fox. Vem comigo. Ou disciplinar